perfeita pro futebol carioca, né? Essa duplinha aqui deu um show e o Fluminense voltou do Pará com mais 3 pontos na conta. Dois caras que cuidam da bola como poucos. Normalmente o meia ele procura o outro cara que tem um pensamento igual dele. Se o seu time tem Savarino, sei de minhas qualidades, o que posso dar dentro do campo, e Lúcio Acosta, Quando a bola chega no Lúcio, você vê que é diferente. a chance de você dormir feliz é enorme. Savarino, dentro del funcionamiento del equipo, estuvo a la altura. Repara na bola do Lúcio Acosta. Depois de 2 jogos de pouca inspiração nas finais do Carioca, o Zubeldia mudou o ataque do Flu para o jogo contra o Remo. Botou o Savarino no lugar do Serna. E a conexão da dupla Sava-Lúcio foi imediata. Olha o toque de calcanhar do Lúcio para a arrancada do Savarino. O John Kennedy ajeitou e o Martinelli bateu forte. Segura, arruma de trás, Martinelli! E a bola passa, a esquerda vai embora! O Fluminense chegou no Pará e se sentiu bem. Savarino com a sobra, limpou, bateu pro gol! Trava a marcação do Tchamba! E foi depois de um cruzamento do Lúcio que a bola sobrou pro René bater e o John Kennedy desviar pro gol. Voltou pro René, teve desvio! Depois de 7 jogos em branco, saiu o gol do Urso. E na hora boa para ele, hein? Porque o Flu acabou de contratar outro centroavante, o Castilho. Esse grupo do Fluminense é sempre uma concorrência sadia. O grupo tem é muito junto, é realmente uma família, então acho que a cabeça está muito boa quanto a isso. O gol não tirou o apetite do Flu. O Lúcio e o Savarino continuaram o baile no Mangueirão. Canóbio segura, domina, Samuel Xavier passa, Canóbio bate, a bola toca no travessão! Todas as jogadas do Flu tinham selo de qualidade da dupla. Savarino toca bem para Lúcio Acosta, arrumou bonito, René! Marcelo Rangel bota a bola para escanteio! E o 1-0 no primeiro tempo ficou barato demais. John Kennedy limpou bonito, bateu pro gol, Marcelo Rangel! Agora repara só nesse lance. O Lúcio tomou uma caneta. E o Savarino apareceu para limpar ali a barra do amigo. Pena que o chute do Lúcio não foi lá essas coisas, né? Bonito, bateu pro gol! Aí quando a bola chegou de novo, ele achou outra saída. Lúcio Acosta na área, Acosta levantou, segura a trave, Canóbio! Que passe nojento do Lúcio pro gol do Canóbio, hein? 2-0 Flu. O próximo jogo é domingo contra o Atlético Paranaense no Maracanã. E a torcida já tá doida para ver um pouco mais da dupla Sava-Lúcio. hoje a gente se juntou muito dentro do campo. E bom, fora do campo a gente tem uma boa relação também. E bom, agora é só levar isso para o jogo e que o Fluminense tenha muita felicidade não só com o Lúcio, sino com todos os que possam jogar. O Flu jogou muito e podia ter feito mais, hein? E nas poucas chegadas do Remo, o Fábio estava lá. Olha essa cabeçada aí do Vitor Bueno aos 40 do primeiro tempo. O Fábio voou ali no cantinho para evitar o gol. E não vou nem falar da idade. Não, vou sim. 45, tá? A defesa é impressionante para qualquer goleiro. Bom, o Flu teve 2 estreias ontem. Do Alisson, no meio-campo, e do tão aguardado centroavante, Rodrigo Castilho. Ele entrou aos 24 do segundo tempo no lugar do John Kennedy. Fez bem o pivô em vários lances. Nesse lance, ele cortou e ligou o turbo no contra-ataque. Correu e recebeu o passe do Savarino lá na frente. Só faltou o chute entrar para tirar o 10, né? Mas valeu a estreia. Valeu demais. E o Flu subiu para o 3º lugar do Brasileirão. Os próximos 4 jogos são no Maracanã. Domingo contra o Atlético Paranaense, depois tem Vasco, Atlético Mineiro e Corinthians. Dá para subir mais, hein? Agora sim, porque o Flusão amassou. O Flusão, o Canóbio além de lindo, gostoso, cheiroso e outras coisas que o Fernandão me contou, ele tá fazendo gol. Melhores momentos na tela, Flávio Amêndola. Fluminense foi lá no Mangueirão, onde eu estreiei, onde foi a minha primeira vez, e macetou o Remo. Pois é, GV, é um jogo até que
sim, de uma certa forma, tranquilo para o Fluminense. A bola merecia entrar, né? O Fluminense foi bem no jogo. Teve alguns momentos em que o Remo conseguiu ter um ou outro espaço, mas num contexto geral, o Fluminense mandou no jogo, do início ao fim. E as escolhas, né, do Zubeldia, eu acho que elas fizeram sentido, principalmente para iniciar o jogo. Ele não colocou o Castilho, que era um centroavante que a gente imaginava que pudesse começar o jogo até pela sequência, e a sequência ruim do John Kennedy, né? Que ontem, mais uma vez, participou bastante do jogo. Ele vinha muito marcado pela essa sequência de 7 jogos sem marcar, sem fazer gol. Só que ele estava participando do jogo. Infelizmente, a bola não estava entrando e ele também não estava tendo tantas oportunidades. Tanto que o gol dele é um gol que ele mesmo tem, ele consegue observar que a bola vai cruzada e ele se coloca para tirar, para mudar o rumo da bola, e aí ele acaba fazendo gol. Então, assim, eu achei um jogo quase que completo do Fluminense, salvo ali um ou outro momento. Depois a gente teve algumas mexidas do Zubeldia que encorparam ainda mais o time. E ontem, eu vou te dizer, viu, GV? Para mim foi o melhor jogo do Savarino com a camisa do Fluminense. Começou entre os titulares. Começou aberto por um lado, depois foi para o outro. A gente viu o Savarino em muitos momentos jogando por dentro. Ou seja, o Savarino teve uma liberdade que a gente esperava que ele tivesse. Então eu acho que o Zubeldia entendeu muito bem como é que funciona o Savarino, e eu tenho certeza que ele ainda vai ajudar muito esse Fluminense, mas muito mesmo. GV, dentro da minha percepção, eu gostei bastante do Fluminense, e completando o que o Amendola estava falando sobre a função do John Kennedy, para quem está vendo de fora, a gente quer ver muito gol do camisa 9, todo mundo quer ver, mas a parede que ele faz para sustentar o zagueiro, saíram alguns gols do Fluminense dessa forma, o ataque aos espaços, a opção que ele dá, né, tirando a marcação para abrir espaço para os outros jogadores, ele acaba fazendo com que o time jogue muito, não em função dele, mas pelas movimentações que ele faz, o ataque do Fluminense consegue ser muito mais versátil. E o Remo, ele até tentou esboçar uma reação, mesmo quando tomou o primeiro gol, mas ele não tem muito caguete de time que marca em cima o adversário, que sai para jogar. E aí acabou ficando meio que no meio termo. Ficou um meio termo, quando eu digo, o time fica meio quebrado, com espaços entre as linhas. E é tudo que o Fluminense gosta. O Fluminense é um time que gosta muito de contra-ataque. Quando a gente vê os lances, depois que o Fluminense faz o primeiro gol, isso no primeiro tempo, o Remo, um time meio espaçado, e o Fluminense toda hora no contra-ataque, atacando os espaços, finalizando no gol do goleiro do Remo. Enfim, o Fluminense muito confortável em um jogo em que fez o primeiro gol, podia ter feito mais no primeiro tempo com o próprio John Kennedy, que isso pode estar pesando um pouco contra ele. Algumas chances que você pode chegar lá e fazer 2, 3 gols numa partida para se consolidar, porque o Castilho vem com muita pompa, né, por ser a maior contratação da história do clube, um cara que fez gols importantes na carreira, principalmente no Flamengo. Enfim, mas eu acredito no John Kennedy, gostei muito também. Quando a água bate no bumbum, 7 jogos sem marcar, contratou o Ibra Castilho, aí já marcou. Não, é e foi malandro, que ele não sobe para disputar e se posiciona. Ela sobrou ali, ele... Não, concordo contigo. E legal também a gente ressaltar mais uma vez o Martinelli, a liderança do Martinelli. Ele não precisa, às vezes, estar com a bola, mas a participação dele no posicionamento, empurrando o time para frente. Cara, a gente já falou isso aqui algumas vezes, né? O Fluminense é um dos times mais bem organizados do futebol brasileiro, com um elenco que é bem equilibrado. Se continuar nessa pegada, a tendência é que continue brigando lá em cima. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. De novo, novamente, rapaz, o Fábio tem que ser estudado pela NASA, porque a defesa que ele fez foi uma cabeçada rápida, de perto. Ele reage, praticamente puxa a bola de dentro do gol com quase 45 anos, cara. E seria um. Impressionante o trabalho do Andrezão Carvalho, do Josmiro, de todo o pessoal que trabalha com o Fábio lá. Aliás, esses dois que também estão confirmados no nosso Rio Fute Santos. E você que é tricolor, você pode chegar nele e falar: ô André, ô Josmiro, como é que pode o Fábio pegar tanto? E outra, já mandei um zap pro homem também. Fluminense joga no domingo, aí segunda é folga e terça, pra ver se ele vai também, que eu vou colocar junto os treinadores de goleiro do Fluminense com o Fábio no painel, pra gente estar perto ali e entender. Fábio, o que você tá tomando? Passa pra gente também. Eu com 43 milhões, não vai Fernandão, cheio de zica aí. Eu tenho que fazer exame, esvaziar o tornozelo. A Amêndola, 30 anos, todo lascado. E o Fábio, uma máquina, um fenômeno. Então, mais um motivo pra você estar lá, assim como treinadores de goleiro de outros clubes também, né, Fernandão? Verdade. Teremos lá. Ô, GV, eu queria só trazer aqui justamente esse gol aí, o segundo gol do Fluminense. Repara como é que são as coisas, né?
E foi transição também, né? Transição, justamente. E é um lance que começa com o John Kennedy. O Savarino vai por dentro, o Lúcio Acosta vem pro lado esquerdo e o Canóbio lá do lado direito. E se ele não faz gol, o Samuel Xavier faria. atrás. Muito Como provavelmente. ele conseguiu cavar essa bola sem peso ali, cara? Não, e de canhota. Esse passe do Lúcio Acosta é uma... Sem peso, porque se ela vai tiro, o Não, justamente. E a gente tava falando aqui, eu falei aqui do time do Remo passado. Tu viu o retorno dos 3 jogadores de meio do Remo? Os caras tomando uma pressão, os caras retornando de forma bem lenta, que acaba saindo o gol. Mas enfim, o Fluminense tem nada com isso, problema do Remo. Tem o rapaz aqui dando a condição. Muito. É o lateral esquerdo que... É o Sávio. E ele só tá ali porque o Lúcio Acosta, ele acompanha a jogada pra dentro da área. E ele vai junto, só que o Lúcio Acosta sai e ele fica... Agora, o goleirão do Remo também ontem felizaço na noite dele, que ele fez umas 3 ou 4 ali. Só do John Kennedy, Marcelo Rangel. Marcelo Rangel. Só do John Kennedy foram 2. Isso. E não dá pra diminuir primeira... essa vitória do Fluminense, porque o Remo saiu perdendo por 2 vezes em casa e foi buscar o empate contra times bem competitivos. Tem que valorizar bastante essa vitória do Fluminense. Não é, ganhou do Remo que acabou de subir, não. Ele foi lá e venceu a partida. Fala, torcida tricolor. Antes de prosseguirmos para a próxima notícia, não deixe de se inscrever no canal, porque é muito importante, porque só assim você não perde nenhuma notícia do nosso Flusão. Vamos para a notícia. Sob pressão da concorrência, John Kennedy volta a marcar e é o único do Fluminense em todos os jogos de 2026. John Kennedy chegou ao 5º gol pelo Fluminense em 2026 na vitória sobre o Remo por 2-0 na última quinta-feira. O camisa 9 marcou o primeiro gol aos 15 minutos do primeiro tempo e encerrou um jejum que durava 7 jogos. A última vez que ele havia balançado as redes tinha sido no empate com o Bahia no início de fevereiro, também pelo Brasileirão. Desde lá, mesmo o titular não conseguiu manter o bom aproveitamento que marcou seu início de temporada. No duelo no Mangueirão, na última quinta, porém voltou a ter boa atuação e ela aconteceu justamente diante da pressão pela presença de Rodrigo Castilho, reforço contratado e que ficou à disposição pela primeira vez contra o Remo. Questionado sobre a concorrência, ele tratou como natural. Fazer gol é sempre importante, dependente da situação. Como eu venho falando desde antes da chegada da contratação para centroavante, é normal o futebol ter concorrência e nesse grupo é sempre sadio. O grupo é realmente uma família e a cabeça está muito boa quanto a isso, disse ao deixar o campo no intervalo. Kennedy chegou a 5 gols e é artilheiro do time em 2026 ao lado de Kevin Serna. O camisa 9 também é o único jogador do Fluminense que esteve em campo em todos os jogos da temporada até aqui. Foram 15 em total. Além da chegada de Castilho, Germancano está perto de voltar a ser relacionado. Com isso, o Zubeldia passará a ter 3 opções para o comando do ataque. Essas foram as notícias do nosso Flusão. Deixa aqui nos comentários quem você acha que deve ser o camisa 9 titular do time do Fluminense. Cano, Castilho ou John Kennedy? Não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso é muito importante e assim você não perde nenhuma notícia do Flusão. Ative o sininho, compartilhe o vídeo. É nóis, valeu!